tema de nutrição e saúde bucal na matéria de bioquímica com o professor Fábio Seifa. As alunas responsáveis são Nicole Lopes, Lídia Kobianchi, Natália Albino, Júlia Castro, Ana Luísa, Camille Vitória, Emily Sanches e Vitória Cândido. Nós trouxemos alguns assuntos a serem abordados no tema nutrição e saúde bucal. Alguns deles são a influência da alimentação durante a gestação para o desenvolvimento bucal da criança. Depois nós falamos um pouquinho sobre a importância do aleitamento materno, sua nutrição na infância, os malefícios do açúcar em relação à saúde bucal, vitaminas e minerais importantes para a saúde bucal e as suas fontes, a nutrição em relação a doenças, e nós citamos a diabetes e a obesidade, e problemas bucais comuns na terceira idade. Para iniciar o nosso tema, nós vamos introduzir falando como nós começamos a estudar o tema nutrição e saúde bucal. Nós iniciamos com o estudo do sistema digestivo. Por quê? A cavidade oral ela é uma cavidade que vai ter contato direto com o meio externo e ela faz parte desse sistema digestivo porque ela é o primeiro lugar que o alimento vai ter contato com o corpo humano. Então, o alimento ele vai ser processado pelas estruturas dentárias, pelos nossos dentes e pela saliva na cavidade bucal. Então, a relação entre a saúde bucal e a nutrição, elas vão estar atreladas desde a gestação da mulher com o seu bebê até a terceira idade. Então, por toda a vida do ser humano, a nutrição, a alimentação e a saúde bucal vão estar totalmente entrelaçados. Então, quando você não possui uma boa alimentação, uma nutrição no seu cotidiano, vão haver várias patologias na saúde bucal que vão impactar negativamente o ser humano, desde ações rotineiras até doenças atrelaçadas à odontologia. Então, nós citamos algumas das doenças periodontais, a xerostomia, também falamos um pouquinho sobre algumas doenças do corpo humano, como a diabetes e a obesidade. E também, essa alimentação, quando ela vai ser baseada em alimentos industrializados, muito gordurosos, com muitos açúcares, ela vai ter uma diminuição de vitaminas e minerais. Então, isso vai impactar negativamente a vida do ser humano. E assim, a saúde bucal também vai ser gravemente impactada. Eu sou a Ana e eu gostaria de falar sobre a influência da alimentação durante a gestação no desenvolvimento bucal. Bom, que a alimentação ela reflete diretamente na nossa vida, a gente já sabe. Mas aqui vale lembrar que uma boa alimentação durante a gravidez, ela vai garantir não somente um bem-estar adequado ao bebê, mas também para a sua saúde dentária, visto que existem certos nutrientes que eles auxiliam lá na odontogênese. A odontogênese ele é o processo de formação dentária, que se inicia por volta do terceiro ao sexto mês de gestação. Recomendações nutricionais para gestantes. Dentre todas as vitaminas que são essenciais nesse período, para a odontogênese é muito importante o consumo da vitamina A, vitamina C e vitamina D, assim como o cálcio e o ferro. A vitamina A ela possui várias funções para o nosso organismo, para o desenvolvimento ósseo e também no desenvolvimento dentário. E a sua ausência ela vai implicar lá na fase de amelogênese e dentinogênese, além das funções imunológicas, é claro. E existem alguns estudos que indicam que a vitamina D ela pode intervir na calcificação dentária. Quando ela está em equilíbrio, ela foi associada a uma diminuição das cáries e também das hipoplasias de esmalte. Aqui nós trouxemos 2 exemplos de deficiência nutricional na gestação que interfere na criança, que é a hipoplasia do esmalte, como já foi dito, que nada mais é do que uma formação incompleta ou defeituosa da matriz orgânica do esmalte lá no processo de amelogênese, que gerou essas manchas escuras, amarronzadas, e também a hipocalcificação do esmalte, que é quando houve um traumatismo lá na dentição descida, nos dentes de leite, que interferiu na mineralização dele, que são essas manchas brancas, opacas, que a gente só consegue diagnosticar depois de uma erupção total.
Desnutrição em fatores socioeconômicos. As condições nutricionais precárias da mãe ao feto são fatores que ocasionam a malformação dentária. Mas também a gente sabe que tudo depende do meio social de que eles estão inseridos, né? Aqueles que não são favorecidos economicamente, eles acabam por não ter acesso aos nutrientes corretos e muito menos a uma instrução correta de higiene. O autor Samuel Moisés, no seu artigo Desigualdade em Saúde Bucal e Desenvolvimento Humano, publicado na Revista Brasileira de Odontologia e Saúde Coletiva, ele fala que piores condições socioeconômicas estão relacionadas a um maior consumo de açúcar e, infelizmente, a uma condição de higiene bucal precária, a dificuldade, né, de saber manusear uma escova de dente, uma pasta, um fio dental, o que deixa a população e principalmente as crianças mais expostas aos riscos de cárie. E devido a isso, a essa problemática, existem alguns projetos desenvolvidos por profissionais de odontologia que levam essa profilaxia até as escolas. Aqui nessa imagem desse garotinho, foi um registro de um desses projetos num colégio de Santos, desses profissionais atuando. Além da importância da nutrição alimentar materna durante a gestação, é válido, né, gente, lembrar que esse cuidado ele tem que ser mantido por todas as fases da vida dessa criança e também de um acompanhamento profissional. Eu sou a Júlia e eu vou falar sobre a importância do aleitamento materno. A amamentação é um processo que envolve intensa interação entre a mãe e o filho, e ele gera uma repercussão no estado nutricional dessa criança, na habilidade que ela tem de lutar contra infecções, na sua fisiologia e no desenvolvimento cognitivo e emocional. Vários estudos eles já sugerem que a amamentação deve durar em média até os 2 anos de vida, onde a criança passa por um processo de desmame natural. E já tem também estudos que indicam que não é saudável introduzir alimentos antes dos 6 meses de vida. Isso pode até prejudicar a saúde da criança. A amamentação e a saúde. Existem inúmeros fatores e argumentos para defender o leite materno, mas os principais deles são que ele evita mortes infantis, prevenindo 13% das mortes em crianças, graças ao fator dele prevenir contra infecções. Ele reduz o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, não só na criança, mas também na mãe, já que está ligado a uma melhora na homeostase da glicose das mulheres grávidas e uma melhor nutrição, porque o leite materno é capaz de atender as necessidades nutricionais sozinho, por conta própria, durante os 6 primeiros meses de vida, já que ele é uma importante fonte de nutrientes como proteínas, gorduras e vitaminas. O aleitamento e o desenvolvimento bucal. Na hora de amamentar, essa criança ela faz exercícios que é crucial para o desenvolvimento adequado da cavidade oral, que ela promove uma melhor conformação do palato duro, que é necessário para o alinhamento adequado dos dentes e também uma boa oclusão dentária, que é a mordida. Quando a criança usa uma mamadeira ou uma chupeta, ela acaba empurrando o palato para frente, fazendo que o assoalho nasal se eleve e dificulta a passagem do ar e a respiração. Então, por questões como essa, o desmame precoce levaria a uma quebra do desenvolvimento motor oral adequado, que comprometeria funções como a mastigação, a deglutição, a respiração e a fala, além da má oclusão e levaria a uma respiração pela boca. No ato da criança amamentar, ela acaba estimulando músculos que são vitais, como o músculo pterigoideus, o masseter, o temporal, o digástrico, o genioide e o miloioide. Então, quando uma criança faz uso de mamadeira, ela faz um esforço menor e ela acaba estimulando apenas o músculo bucinadores e o orbicular da boca. A amamentação, então, ela envolve uma atividade física contínua, que promove o desenvolvimento da musculatura facial e da ossatura bucal. E essas estruturas elas são essenciais, como os seios maxilares, além de que a amamentação ela anula o retrognatismo mandibular, que é quando a mandíbula se encontra muito posterior à maxila.
E a amamentação faz com que a mandíbula se encontre, então, em uma posição ideal para a erupção dos dentes tecidos e no desenvolvimento harmônico da face. Essa imagem que eu trouxe é uma criança que foi amamentada de forma natural e ela tem o desenvolvimento harmônico da face. E essa criança é um exemplo de uma criança com retrognatismo mandibular. Bom, eu sou a Camille e vou falar um pouquinho sobre a nutrição na infância. A nutrição no período da infância varia bastante de uma fase da vida com diversas mudanças fisiológicas e metabólicas. A comida é extremamente crucial para o crescimento e desenvolvimento de uma criança. Muitas doenças podem surgir se não consumimos alimentos ricos em nutrientes. Devemos procurar um profissional de saúde e ele deve conduzir o responsável a fornecer alimentos ricos em nutrientes, carboidratos, minerais e muito excesso de água. Vou falar agora um pouquinho sobre a formação dos hábitos alimentares. Os hábitos alimentares são formados a partir no útero da mãe. O feto é exposto a uma variedade de estímulos sensoriais. O dispositivo necessário para detectar esses hormônios e essas papilas degustativas aparece na 7ª e 8ª semana de gravidez. Vários estudos mostraram que o líquido amniótico e aromático é o seu odor influenciado na dieta da mãe. Como resultado, devemos sempre ter uma boa alimentação durante a gestação. Pode mudar. Vamos falar um pouquinho agora dos problemas nutricionais. A nutrição complementar se inicia aos 6 meses de idade e serve para aprimorar energia e micronutrientes saudáveis para a criança. A anemia, a obesidade e a desnutrição é presente hoje muito pela falta de má alimentação. A obesidade também é prevalente entre as crianças, que pode levar a uma série de problemas do dia a dia. Como resultado, a prevenção começa no nascimento, pois a criança, se ela se acostumar com alto nível de açúcar e alto nível de sal, a tendência é ela não ter uma alimentação adequada nos próximos anos de vida. A anemia vem pela falta de ferro. É atualmente um problema de saúde muito comum no Brasil. E é comum em crianças menores de 5 anos, causando problemas motor e cognitivo. A alimentação e a saúde bucal. Para manter uma nutrição adequada, implica seguir uma dieta bem equilibrada, como alimentos ricos em nutrientes que promovam energia e bem-estar à saúde. Quando não comemos incorretamente, como alimentos baixos em nutrientes, nossa boca terá dificuldade a resistir a uma infecção, contribuindo a doenças dentárias, como cárie e doenças periodontais, envolvendo a gengiva e o ligamento periodontal e o osso. Aqui eu trouxe uma imagem que dá para ver claramente a gengiva bem avermelhada e bem inchada. Em termos de saúde bucal, a cárie tem o potencial de impactar negativamente a qualidade de vida de alguém, apresentando perda dentária precoce, sintomas dolorosos e prejudicar a mastigação e favorecendo a desnutrição. Sou a Lídia e, dando continuidade ao trabalho, vamos entrar no tópico malefícios do açúcar em relação à saúde bucal. Bom, alimentos açucarados, doces, bebidas adoçadas, refinados ou até mesmo a farinha de trigo branca serve como alimentos para as bactérias presentes na nossa cavidade oral. Então, vai ser um combustível para elas se sobreviverem e se proliferarem na nossa boca. E vai deixar o pH da nossa cavidade oral mais ácido. E quando o pH da cavidade oral está ácido, ocorre o processo de desmineralização do esmalte dentário.
que é a perda de minerais importantes, como o cálcio e o fosfato, que vai ajudar na proteção do dente e na sua rigidez. Quando há a proliferação dessas bactérias, ela forma uma placa bacteriana, que fica unida por uma matriz glicoproteica que vai conferir muita adesão. É importante frisar que se não for removida com uma higienização bucal eficiente ou com a ajuda de um cirurgião dentista, pode contribuir para o aparecimento de doenças como cárie e gengivite. Afinal, por que o açúcar é um vilão? Como eu disse, o açúcar serve como alimentos para as bactérias presentes na nossa cavidade bucal. Então, quando elas se alimentam desses restos alimentares, elas liberam ácidos e toxinas, que fortalecem, que ajudam o processo de desmineralização. Como exemplo, a sacarose, que favorece a fermentação bacteriana. Então, ela vai ser um combustível para as bactérias se proliferarem e continuarem sobrevivendo na nossa cavidade oral. O que o excesso de açúcar pode causar na saúde bucal? Achei legal montar essa cronologia, não que necessariamente uma doença leva a outra, mas que o grau de complexidade aumenta. Primeiro a gente vai falar do tártaro, erosão dentária, cárie, gengivite, periodontite, perda do dente e reabsorção óssea. O tártaro é a placa bacteriana calcificada, é aquela placa que eu falei no começo da minha apresentação. Então, torna um espaço muito propício para a proliferação dessas bactérias. Elas geralmente ocorrem atrás do nosso dente, na face anterior, atrás dos nossos dentes, ali em contato com a língua, superficial à gengiva, que a gente tem mais dificuldade para fazer a higienização correta. A erosão dentária é o desgaste da camada externa do esmalte do nosso dente. Quando há esse desgaste, os canalículos dentários ficam expostos. Esses canalículos são os canais que comunicam todo o nosso dente com a polpa. A polpa é muito inervada. Então, quando esses canais ficam expostos, há muita sensibilidade no paciente. A cárie é causada pela fermentação da bactéria e sua proliferação. Então, fica ali uma região propícia para a sua vivência da cárie, para ela continuar se alimentando daqueles restos alimentares, continuar fazendo o pH da nossa boca diminuir, para ela sempre se proliferar e trazer consequências piores para a saúde bucal. Gengivite e periodontite. A gengivite ela é caracterizada por deixar a gengiva com aspecto avermelhado, com muita dor, inchaço e sangramento. A periodontite é a consequência de uma gengivite não tratada, que pode afetar todo o tecido gengival e o tecido ósseo. Perda do dente e reabsorção óssea. Quando a gente tem uma cárie não tratada ou uma gengivite não tratada também com a ajuda de um cirurgião dentista, pode ocorrer a perda do dente, porque as bactérias vão conseguir chegar lá na nossa raiz dentária e ela vai ficar fraca e o dente pode vir a cair. Quando há a perda desse dente, há reabsorção óssea de todo o tecido ósseo do dente perdido. E quando a gente perde um dente, pode trazer consequências muito ruins para a nossa saúde, como bruxismo e deficiência na mastigação. Mas será que é preciso deixar de ingerir açúcar? O problema não está em comer doce, mas na quantidade e frequência que fazemos isso no nosso dia a dia. O ideal é a gente ter uma dieta cariogênica controlada, mas uma correta higienização bucal. O que seria uma correta higienização bucal? Quando eu acabei ali de comer, de almoçar ou comer meu doce da tarde, eu vou esperar de 20 a 30 minutos para fazer a escovação, que é o tempo da nossa saliva neutralizar o pH da nossa boca, que antes estava ácido pela ingestão de alimentos. Então, a substância da própria saliva vai ajudar no processo de remineralização, que é o ganho dos minerais perdidos pelo pH ácido.
sou a Nicole e eu vou falar um pouquinho sobre as vitaminas e os minerais importantes para a nossa saúde bucal e quais são as suas fontes. As vitaminas, então, são compostos essenciais para a nutrição e para a nossa saúde bucal. A falta de vitaminas, também chamada de avitaminose, pode levar às manifestações orais, como gengivite, doença periodontal, cárie, que já foram citadas anteriormente, glossite, estomatite, entre outros. Quando a gente não consegue adquirir essas vitaminas pela dieta, é necessário fazer uma suplementação. Os sais minerais também são muito importantes para as estruturas dentárias, principalmente o cálcio, o fósforo e o flúor. Vou começar falando da vitamina C, que também pode ser chamada de ácido ascórbico, por duas características muito importantes. Primeiro, que ela é realmente um ácido, e o ascórbico porque ela tem ligação com a gengivite escorbútica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os principais sintomas da vitaminose de vitamina C incluem o sangramento gengival, a perda dentária, o mau hálito e principalmente a perda progressiva das fibras periodontais. A gengivite escorbútica, que é essa imagem que está aqui do lado direito, é uma doença que é caracterizada por muito sangramento, como a gente pode ver na imagem. Uma gengiva totalmente eritematosa, avermelhada, com sangramento espontâneo e provavelmente muita sensibilidade e muita dor. Para que isso seja resolvido, é necessário uma síntese de colágeno correta. E é nisso que a vitamina C vai auxiliar. As fontes da vitamina C são os cítricos, groselhas, batatas, brócolis, couves, morangos, entre outros alimentos. Agora as vitaminas B e K. As vitaminas do complexo B, quando em falta, provocam úlceras aftosas e glossite, que as úlceras são pequenas machucadinhos na lateral da boca, como as aftas, por exemplo. E a vitamina B, ela fica em diminuição no nosso corpo, principalmente quando tem problemas na absorção, como, por exemplo, quem tem doenças como a diverticulite, a gastrite e a doença celíaca, vai ter uma dificuldade na absorção dessa vitamina no organismo. Alguns medicamentos também podem causar alterações nessa absorção, como é o caso da metformina, que trata a diabetes. As principais fontes de vitamina B são brócolis, peixe, ovos, grãos integrais, feijão, legumes e verduras no geral. Já a vitamina K, ela pode ter a sua diminuição pela insuficiência de ingestão, má absorção de gordura ou uso de anticoagulantes cumarínicos, como é o caso da varfarina. Ela é muito comum em recém-nascidos, porque nos adultos a gente tem uma ampla distribuição e também ela é sintetizada no nosso intestino por bactérias. Essa vitamina, ela vai regular os fatores da coagulação no nosso fígado. E o principal sintoma da sua falta é o sangramento excessivo. Por que isso é tão importante na odontologia? Quando a gente vai fazer uma cirurgia ou algo de maior complexidade, uma hora aquela lesão, né, que a gente, ou aquele corte, ele precisa coagular e parar de sangrar. Quando a gente tem uma falta de vitamina K, ou essa coagulação não vai ocorrer, ou ela vai demorar muito, e o paciente acaba perdendo muito sangue. As fontes de vitamina K são os vegetais e verduras verdes, como couves, espinafre, alface e também o óleo de soja. As vitaminas D e A. A vitamina D, como a Ana Luísa falou no comecinho, ela vai regular a homeostase do fósforo e do cálcio e vai interferir na calcificação dos nossos dentes. Ela vai ser ativada pela exposição aos raios ultravioletas. E ela também, a sua falta, né, pode causar a hipomineralização em dentina em crianças. Também foi muito discutido em crianças com raquitismo, que foi muito observado uma falta excessiva da vitamina D, causou malformações no desenvolvimento da dentina e do esmalte dessas crianças, além de atraso na erupção e cárie nos arcos dentários. As fontes da vitamina D são queijo, leite, milho e principalmente a casca do ovo, que pode ser desidratada e feita uma espécie de farinha e consumida. A vitamina A é o retinol e ela está extremamente atrelada ao crescimento e desenvolvimento do nosso tecido dentário e também na manutenção da integridade de todas as células epiteliais do corpo, inclusive das células epiteliais da nossa boca. Ela
vai alterar diretamente a melogênese, que é a formação do nosso esmalte dentário, e a dentinogênese, que é a formação da dentina, além de função imunológica, como a Luísa também falou no começo. A sua falta vai reduzir a formação de glicoproteínas salivares, também, o que causa talvez uma boca seca no paciente com a falta de vitamina A. A fonte é leite integral, queijo, manteiga, peixe e gema de ovo. Agora, o sal mineral que eu escolhi falar, mas um pouquinho mais a fundo, é o flúor, porque já foi falado bastante sobre cálcio, e o flúor é um mineral muito importante, que está totalmente associado à nossa saúde bucal. Ele está principalmente associado à prevenção e também à reversão da cárie dentária. O flúor fica armazenado na placa e na nossa saliva, e ele vai prevenir o esgotamento dos minerais e manter o nosso esmalte saudável e manter uma recuperação mineral constante. Como que ele vai acontecer na nossa boca? Ele vai afetar a atividade das bactérias cariogênicas, como a Lídia falou. Ele vai inibir o início do processo de digestão, que causa o pH ácido na boca e os futuros problemas bucais. E vai afetar a produção de polissacarídeos adesivos. Então, a bactéria não vai nem conseguir se aderir ao dente para formar uma cárie ou algum outro problema. E aí o flúor vai ser liberado e vai ficar presente na nossa saliva. Vai ser absorvido pelo esmalte e vai fazer aquele esmalte ser um pouco mais resistente e conter mais fluoreto, que vai ajudar em próximos ataques ácidos que vierem a ocorrer. Mas, controversamente, a gente pode ter o excesso de flúor na nossa cavidade oral, seja por ingestão ou alguma outra intercorrência, que é o caso da fluorose dentária, que é causada pelo excesso de flúor na nossa cavidade. E ela é muito característica porque acontece em linhas brancas ou amarronzadas no nosso dente. Aqui eu coloquei duas imagens. Do lado esquerdo a gente pode observar as linhas brancas no dente, principalmente na ponta do dente. A gente observa, quando as linhas são brancas, é um caso um pouco mais leve, e do lado direito a gente observa já um caso mais progressivo, que as linhas chegam a ficar até marrom, na cor amarronzada, um pouco mais desgastado, e com essas manchas bem aparentes. Eu sou a Vitória e vou falar um pouquinho sobre a nutrição e a saúde bucal. A gente escolheu diabetes e a obesidade, porque elas são as doenças mais comuns que afetam a saúde oral. Elas estão atreladas pela má alimentação e pelo excesso de carboidratos, açúcares industrializados. A periodontite e a cárie dentária são os problemas mais corriqueiros de pacientes. A doença periodontal, vou falar um pouquinho sobre o diabetes e a saúde bucal. A doença periodontal resulta na destruição de tecidos de suporte, como o osso alveolar, influenciando principalmente na perda dentária. As respostas inflamatórias excessivas associadas à cicatrização podem levar à periodontite. E a periodontite aumenta o controle inadequado de açúcar no sangue, podendo levar também à resistência à insulina. E o diabetes pode estar associado a outras doenças, como língua fissurada, candidíase oral e a xerostomia. A xerostomia pode aumentar o risco de cárie dentária. Aqui a gente trouxe foto da candidíase oral e da xerostomia. Agora, a obesidade e a saúde bucal. A obesidade está associada à xerostomia, porque as toxinas pró-inflamatórias podem afetar negativamente a função das glândulas salivares, que é a estrutura mais afetada. Ela há uma redução de peso e de tamanho, e as alterações nela podem levar à redução do nervo simpático. Devido ao baixo fluxo salivar, os dentes ficam mais propensos também a ter um processo carioso. E a expansão do tecido periodontal durante o ganho de peso restringe os vasos sanguíneos e leva macrófagos à região, que aumenta o risco de ter periodontite também. Oi, eu sou a Natália e agora a gente vai falar dos problemas bucais mais comuns na terceira idade. A gente pode ver desde a fase gestacional esses problemas
E agora a gente chega com os nossos idosos. É muito comum, com a chegada da terceira idade, vários problemas de saúde vir acontecendo. E na nossa mucosa oral não é diferente. Quem nunca ouviu algum parente mais idoso falando sobre alguns problemas de saúde? Com a introdução de medicamentos, problemas motores reduzidos e mudança de alimentação, é notória a mudança do aspecto oral, podendo evoluir e desenvolver algumas doenças. A cárie, por exemplo, é uma das principais queixas dos consultórios médicos acima dos 60 anos. E os seus efeitos são potencializados pelo fato de fluxo salivar reduzido e o principal, a má higienização devido à função motora reduzida. As doenças periodontais, elas são causadas pelo acúmulo da placa na superfície do dente, que por sua vez leva à destruição dos tecidos adjacentes. As mudanças na dieta, redução do acúmulo salivar, medicamentos, tudo isso faz com que tenha um acúmulo de placa de forma mais rápida. E com a terceira idade, o tecido ele vai se modificando. Então, a gente tem uma diminuição do tecido mineralizado, um aumento da reabsorção e a diminuição da renovação óssea. O que tudo isso gera um aumento da porosidade óssea. Na xerostomia, a gente tem cerca de 30% a menos de uma função de glândula salivar. Isso a partir dos 70 anos. As principais causas é o uso de medicamento, de procedimentos como rádio e quimioterapia, e principalmente o uso de cigarro. Tudo isso pode afetar várias coisas. A boca seca é o que mais comum, é o que geralmente mais falam, mas com isso acarreta a dificuldade da fala, a deglutição e a mastigação. As lesões na mucosa oral, elas levam a uma diminuição da capacidade de recuperação da mucosa oral mesmo, principalmente do palato. Quando a gente fala sobre a estomatite protética, que é das maiores queixas em consultório, a gente está falando sobre uma lesão, às vezes muito grave, nessa mucosa. E tudo isso se dá por uma má adaptação da prótese. A redução da papila gustativa, ela acontece em cerca de 80% dos adultos mais velhos. A gente tem um revestimento na língua que, com o acúmulo de comida, de bactéria e a má higienização, pode acontecer com que destruam essas papilas. E a principal forma de prevenção é a limpeza no dorso da língua, seja com escova, com uma gaze ou até mesmo com aparelhos específicos para isso. Isso é uma medida preventiva e os sintomas de diminuição de paladar, eles vão acontecendo mais ou menos a partir dos 70 anos. Bom, e depois de todo o nosso trabalho, nós temos umas considerações finais, onde, tendo em vista todos os tópicos que nós abordamos, nós vemos o quanto é relevante a relação, né, dessa nutrição e odontologia para a comunidade, o quanto isso deve ser transmitido para as pessoas, porque o conhecimento dessa correlação, ela vai proporcionar uma boa qualidade de vida, tanto na gestação de um bebê, quanto na infância de uma criança, na vida adulta e até chegar na terceira idade. Então, as necessidades de cada estágio do seu desenvolvimento vão ser diretamente relacionadas e quando a pessoa percebe que isso vai agravar a sua saúde, ela presta mais atenção e leva isso adiante. E agora nós temos aqui algumas referências que foram utilizadas, né, no nosso trabalho, tanto na apresentação quanto no trabalho escrito. Mais algumas referências. E obrigada pela atenção. Essa foi a nossa apresentação.